Você só pode mudar a si próprio. Eu sou só mediadora. Um arteterapeuta, ele é só mediador, ele observa, ele percebe, ele vai, de alguma forma, tentar ajudar, sabe? Mas essa escolha, essa decisão é individual. Então, ninguém muda ninguém. Né? Então, só é possível mudar se você quer mudar, se você decidir, se você escolher que quer experimentar. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Conexão de Amigas. Hoje nós chegamos na 10ª área da Roda do Equilíbrio da Vida, que é sobre criatividade, hobbies e diversão, uma área que eu gosto muito e que é fundamental para a nossa vida. Hoje a gente vai aprender sobre como isso pode influenciar na nossa vida como um todo, como a criatividade, como um hobby e um momento de diversão pode influenciar no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal. Você já parou para pensar que de repente o que está faltando na sua vida é exatamente um pouco mais de criatividade? E aí você pode se perguntar, mas Flávia, como é que eu vou fazer para ter um hobby, para ter um momento de diversão na minha vida tão corrida? Então, é sobre tudo isso e muito mais que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Se você gostou desse tema, está nos assistindo pelo YouTube, curte, comente a sua opinião, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, porque a gente já está quase acabando essa jornada pela roda do equilíbrio da vida. Juliana, seja bem-vinda a mais um encontro. Olá, minha amiga, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Conexão de Amigas. E, pegando o gancho no que você falou, né, Flávia, convido todos a continuarem com a gente até o final do podcast de hoje, porque depois que souberem a importância de ter um momento de diversão, de hobby, vão conseguir entender o quanto ele é primordial para a nossa vida, né? E trouxemos uma convidada muito especial, ela vai falar um pouquinho da importância de tudo isso para a roda do equilíbrio da vida, que é a Mônica. Seja muito bem-vinda, Mônica, ao nosso episódio. Pode se apresentar, quem é você, o que você faz. Olá, é um prazer estar com vocês aqui nesse podcast, né, na Conexão de Amigas. E eu sou Mônica, professora de artes e arte educadora. E também, depois de um tempo, já lecionando com artes, eu decidi fazer arte-terapia. E já há algum tempo venho desenvolvendo esse trabalho de arte-terapia, mais envolvida com dependentes químicos, né? E mulheres. E, assim, é uma grande oportunidade, né? Estar com vocês e estar falando de criatividade, né? Eu estou, assim, muito apaixonada por esse tema, porque tem tudo a ver comigo mesma. Isso, Mônica. Então, assim, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sem dúvida, você era a pessoa ideal, assim, dentro das nossas conexões, né, para vir falar sobre esse tema. E acho que a gente já pode começar, né, aí para a primeira pergunta. Afinal de contas, o que é criatividade? Criatividade é algo até, assim, difícil da gente definir, porque eu costumo falar, como a gente, né, muita gente às vezes fala da questão da criatividade como uma coisa um pouco mais distante da gente, e criatividade está muito mais perto da gente, que somos seres humanos, do que a gente mesmo possa imaginar, né? Porque a criatividade, muitas vezes, a gente pensa assim, eu não sou criativo, né? Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa criatividade, e não é assim.
né? Criatividade é algo que você já nasce com isso. Criatividade é algo que tem que ser só despertado dentro da gente. É, na verdade, uma habilidade. E toda e qualquer habilidade só precisa ser desenvolvida, certo? Então, Mônica, a criatividade ela é acessível a todas as pessoas, pelo que você falou, né? Todas as Só que pessoas. talvez eu penso muito em relação a algum bloqueio que a pessoa teve na infância, porque a criança, a gente vê que a criança, desde pequenininha, ela é muito criativa, mais que os adultos, né? Só que ao longo da vida, por diversos fatores, talvez por bloqueios, por crenças que foram introjetadas na criança, na escola, em casa, essa criatividade, ela é cessada, né? E o adulto parece que vive como se fosse no automático, né? E aí vem essa fala, né, que eu não sou criativo, né? Ou será, né, foi o que eu falei, são crenças e bloqueios que foram adquiridos que impediram a pessoa de, na fase adulta, entrar em contato com essa criatividade. Com O que você acha a certeza. respeito disso? Não, com certeza, com certeza. Mas nada que impeça dela ressignificar tudo isso, né? Agora, o que que acontece? A questão, quando você fala em criar, você está diretamente pensando também, assim, que, como eu falei, como seres, né? Os seres vivos, né? Os animais, irracionais, tudo mais. Essa, essa habilidade, ela é do ser humano, dos seres, de nós humanos. E com certeza, Juliana, como você fala da questão dos bloqueios, tem até aquelas próprias crianças que, mesmo já desde pequenininha, elas vão sendo travadas, né, de N maneiras, de N formas, dentro até da própria escola, na creche, na pai, mãe, tudo. Ou então ela já nasce com uma doença, né? Então, tem formas de negação até negações, como eu estou falando, a questão da doença da pessoa já nascer. Mas nada impeça, né? Desde que ela tenha uma questão cognitiva razoável, o que, que vai acontecer? Ela vai desenvolver, por ser uma habilidade, né? Ela vai ter condições, desde que em primeiro, eu costumo falar assim, primeira coisa, ela tem que querer isso, porque se ela não quiser, nada vai fazer que isso desenvolva. Nada, tem que ter decisão e escolher que isso ela quer. Porque senão ela não vai ter, ela vai, mas ela nunca vai realmente atingir os objetivos dela. Por quê? A questão, porque nós somos energia. Tudo nesse mundo é energia. Tudo nesse universo é energia. E cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Então, essa questão da energia é a mesma coisa. Ela vai ser desenvolvida com uma voltagem diferente um do outro, certo? E quando tem a questão daquele bloqueio, quando tem aquela questão toda, o que acontece? Já puxando para o lado da arte-terapia, né? Nós tentamos, através das metodologias que a gente usa, com que a gente vai desconstruindo esses bloqueios, a gente vai dissolvendo esses bloqueios desse ser, né? Desse indivíduo. De que maneira? Mostrando para ele que a primeira coisa é ele
aceitar que ele é e pode ser criativo. Todos nós somos, porque muitos ficam dizendo, não, eu não sei desenhar, eu não sei fazer, não, eu não dou para isso, né? E a partir do momento que ele toma consciência de que é uma habilidade, que essa habilidade pode ser, que é um hábito, ele pode ser desenvolvido, e que conforme ele vai trabalhando e vai construindo tudo isso vai crescendo dentro dele. E isso é muito específico de cada um, porque uma coisa que a gente que não pode ter na arte terapia é muito isso, a questão de você ir desbloqueando. E isso tudo é um processo. Isso não acontece num estalar de dedos, né? Principalmente quando tem esses bloqueios. Então, tem muitas pessoas, a gente escuta muito dizer assim, que para desenvolver a criatividade você tem tantos tripés, né? Ah, o tripé da criatividade, assim, assim, assim. E eu acredito que cada um tem o seu. Claro que tem as questões bem específicas, né? E até no nosso assunto, quando a gente fala da questão da imaginação, quando a gente fala da questão de você ter um hobby, às vezes a pessoa não sabe nem que hobby ela tem e ela tem um hobby. Ela gosta de ter contato com a natureza, nessa natureza ela gosta de cuidar de uma plantinha, gosta de uma coisa. Querendo ou não, todas essas questões você está se conectando com o quê? Com a sua essência, né? Você está se conectando com você, com a sua, com o seu ser, conectando com esse universo, com toda essa questão energética que existe, né? E assim, desse ponto, você já pode começar a desenvolver toda essa habilidade através de uma observação, quando eu estava falando da plantinha, né? Tudo tem que vir muito naturalmente, porque em função de, estou especificamente falando no caso aquele que já tem o bloqueio, né? Uhum. Se você, uma mínima coisa pode bloquear de novo, em função daquela coisinha que a gente já tem do pensamento. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para todos que estão nos vendo, nos ouvindo agora, é o que o cérebro da gente, ele não sabe o que é real e o que é imaginação, né? Então, quando isso acontece, ou como isso acontece, você tem que estimular essa imaginação. Por isso que às vezes a criança, né? O que ela acontece? Às vezes acontece um fato com aquela criança e então a gente às vezes como mãe, como professora, até sem querer, você fala uma coisa no celular ali e essa criança, ela imagina, por exemplo, vou soltar uma bomba em tal lugar. Nossa, vou soltar uma bomba. Então, aquilo para criança, imagina, gente, vai soltar uma bomba. Uma bomba vai explodir tudo. Entende? Entende assim a dimensão para uma criança? É isso que nós temos que estimular dentro da gente. Essa, esse entusiasmo, essa coisa do imaginário, essa coisa maravilhosa, entendeu? A fantasia. A gente tem que sair do real. Porque se a gente não consegue se desligar, vai ficar difícil. Como que a gente vai sair do real? A gente vai andando na grama, você vai pisando nas folhas secas. Vocês já fizeram isso aqui em Brasília? Eu moro em Brasília. Nós estamos vivendo uma grande seca, nós temos tendência a reclamar do nariz que está sangrando, só reclamando, só reclamando, só reclamando. Mas eu quero ver você andar nas folhas secas sem fazer barulho. Então é isso, é você desafiar você mesmo. Porque quando você vai para uma caçada, alguém aqui será que já foi numa caçada? Você não pode fazer barulho, porque os bichinhos vão se afastar.
por isso que a gente sobe nos galhos, entende? Então, sempre tem que trazer para esse imaginário. Nós temos um poder dentro da gente, né? E a gente desconhece. Sim, acho que esse tema, Mônica, Ô, Flávia, conversa posso só muito. fazer posso só fazer um adendo no que a Mônica falou em relação à essência, né? A Mônica trouxe essa palavra essência e eu queria não perder o fio da meada para Podia, completar isso que ela falou, né? podia Ô, ter trazido Mônica, também presença, né? então, Puxar para o quanto aqui e agora que estava no roteiro. para aqui agora. Quando você falou essa questão da folha, eu imaginei o aqui agora. Você está sentindo pisar, sentiu caminhar. Conforme você está no Essa momento observação, presente, você se conecta, né, com com aquilo que certeza, você está porque é o que a vivendo. gente está E sempre fazendo, é desconectando. sim, e talvez aí seja mais fácil entrar em contato com a criatividade. Porque a partir do momento que a gente está no momento presente, né, isso que você falou, a gente está em contato com a nossa essência, não é verdade? E além de estar em Isso, contato com a nossa essência, provavelmente seja muito mais fácil a gente atingir o nível de criatividade. com É que assim, Acho... certeza. agora eu vou completar o que você está falando, porque tem a ver com o que eu ia falar também. É que, assim, dentro do psicodrama, a gente acredita que o ser humano, em essência, né, falando dessa palavra de novo, é um ser espontâneo e criativo. Então, e a criatividade é a nossa centelha divina, né? É a Verdade. parte de Deus que tem dentro de nós, né? Assim como é o que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus, né? Assim como Deus é o criador e cria todas as coisas, quando ele sopra em nós o fôlego de vida, ele deixa uma parte dele na gente. E essa parte que Verdade. ele deixa na gente é a nossa parte de ser criadores também, né? De sermos pessoas criativas. E ao longo da nossa vida, a gente perde isso e vai se tornando seres cada vez mais racionais, cada vez mais intelectuais, né? Focados no cognitivo, focados na mente racional. E é preciso, em algum momento da vida, a gente fazer essa volta, né? Essa volta à nossa essência. E quando a gente faz esse caminho de voltar à nossa essência, a gente vai se deparar com a criatividade. Essa é a nossa essência, é criar, o tempo todo é criar, né? Então, quando a gente se vê em uma situação, problema, né, na vida, em que eu não consigo encontrar uma solução, é porque você não, na leitura do psicodrama, é porque você não está conseguindo criar, você não está sendo criativo para criar uma solução para aquele problema, né? Então, você precisa resgatar essa sua essência divina. E toda vez que a gente faz esse caminho e faz parte do fazer esse caminho de voltar à essência, é estar no aqui e agora, vir para o presente, imaginar, né? O que a Mônica falou de pisar, andar nas folhas, mas andar pisando nas folhas não de um modo automático, mas imaginando, criando, pensando, e não é pensando em tragédia, né? Porque a nossa mente ansiosa pensa em tragédia. Então, a pessoa ia estar lá andando na folha e pensar, meu Deus, e se aparecer uma cobra, as formigas vão me picar. Isso é o racional, é o medo, né? E se, nossa, se tiver um bicho aqui, se eu cair no buraco, isso tudo, isso não é criatividade, isso é medo, né? Isso é medo, isso é racional. A criatividade, eu entendo que ela vai nos trazer algo gostoso, prazeroso, né? Da imaginação. E aí, quanto mais a gente tiver contato com isso na nossa vida, mais próximo da nossa essência divina nós estamos, né? Por isso que sim, tudo é espiritual, tudo é energia, né? Tudo tá conectado, assim, mais próximo da nossa essência nós estamos. E isso tem reflexos para a nossa vida como um todo. E aí, Mônica, eu queria, né, te perguntar, assim, como que você acha, até mesmo pela sua história, né, de trabalho com dependentes químicos, com mulheres, que essa questão da criatividade pode influenciar na nossa roda da vida como um todo? Sim, é, tem aquela questão assim, Flávia, a criatividade, ela é tão importante, porque eu costumo também falar, eu sou apaixonada pela arte, né?
que a vida é uma arte, né? E que ela pode, a criatividade é o ponto-chave para a nossa tomada de consciência, de ser feliz, de estar realmente assim presente com a gente mesmo, com o próximo, né? É, é uma a questão a gente fala muito de ter uma qualidade de vida e estar saudável. Quando você pensa em criatividade, né? Eu não consigo ver a criatividade longe do seu físico, né? Daquele estado saudável, seu, do seu, da sua, da sua saúde, né? Qualidade de vida da sua saúde, da sua, da sua espiritualidade, tudo está conectado, né? Tudo está junto. Aquela questão do ser, né? Do entusiasmo que eu falei, da alegria de viver, da questão de você estar com você mesmo, do aqui e agora, da presença, porque você traz para a consciência, né? Você traz você trabalha o seu autoconhecimento, né? Quando você tem N formas de trabalhar esse ponto, né? Então, assim, quando você tá cozinhando, por exemplo, quando você está tomando banho, tudo, tudo na vida, eu costumo falar que vida é arte. E a criatividade, querendo ou não, ela não está apenas dentro da arte. Mas por que que tem essa conexão com a arte? Em função, eu já falei da energia, que é esse todo, né? Inclusive, quando eu falo da energia, eu estou falando desse ser, desse lado, dessa conexão que a gente tem com Deus. Eu falo Deus, mas com o universo, né? Mas também tem a questão da forma e do conteúdo. Eu vejo a criatividade muito assim também. Por que forma e conteúdo, que é o que a gente trabalha em arte? Porque tudo que você vai fazer, você tem que pensar na forma, que seria esse lado cognitivo. De que forma eu vou fazer? Porque muitas coisas que você vai fazer tem uma técnica. Eu estava falando da questão da folha, de você pisar na folha, certo? Quando você pisa na folha, quando eu falei do caçador, o caçador, ele tem uma técnica, né, de andar no mato. O mateiro, ele tem uma técnica de andar no mato que ele não faz barulho, né? Justamente para enganar o bichinho, porque senão, então, e como ele consegue isso? Ele consegue isso porque de tanto ele treinar, ele tomou consciência da melhor forma que ele tem que andar. Quando você vai trabalhar jardinagem, quando você vai trabalhar teatro, quando você vai trabalhar balé, enfim, qualquer coisa, você tem a forma e o conteúdo. E a gente tem que pensar sempre em ressignificar, né? E como que a gente vai ressignificar? Não só observando, mas tendo consciente e vivendo intensamente, se entregando de corpo e alma naquela situação que a gente está vivendo, que é esse aqui e agora. É conscientes de que nós somos um todo,
que nós não podemos ser separados, né? Então, quando a gente fala em arte, forma e conteúdo, eu estou falando dos fundamentos, né? Dos elementos, dos fundamentos da arte. Que quando você faz um bordado, você tem a linha, você tem o ponto, né? Você tem as cores. É essa unidade que vai sair o bordado. A mesma coisa nós, como seres humanos. Viver sem criatividade é um pouco difícil, né? Não Sim. é? Isso que você está falando, Mônica, até não consigo imaginar você fazendo uma arte sem estar no momento presente, né? Como que você vai fazer uma pintura, você está concentrado ali com a cabeça em outro lugar, né? A presença, na minha opinião, é primordial. E eu acho que a presença, né, ela é uma acaba gerando a criatividade, né? E além disso, quando a gente está no momento presente, a gente se sente mais leve. E essa leveza faz com que as nossas outras áreas da roda do equilíbrio da vida estejam todas em harmonia, né? Porque a partir do momento que você está no momento presente, você consegue ter consciência de como está a sua saúde. Então, aí você começa, isso gera um autoconhecimento. Poxa, eu tô, olha o que eu tô fazendo com a minha saúde, tô comendo algo que não me faz bem. Só que se você não está no momento presente, você está sobre forte emoção. Então você acaba comendo algo, né, para mascarar a sua, por exemplo, a sua ansiedade, e isso acaba fazendo mal para sua saúde, porque você não está no momento presente. E isso a gente chegou a falar várias vezes no podcast que foi gravado com a Áurea, né, Flávia, sobre o poder da presença, de como a presença é importante. Então, eu penso que a criatividade, ela é uma consequência, né, de quando nós estamos no momento presente. E além disso, quando a gente está no momento de diversão, no momento de curtindo aquilo que a gente gosta de fazer, o nosso hobby, numa atividade física, até viajando, né? Porque tem muitas pessoas que têm a viagem como hobby. Isso também gera melhoria nas outras áreas da nossa eita, nas outras áreas da roda de equilíbrio da vida. Por isso que a gente escuta muito, quando eu estou viajando, eu estou calma, volto desestressado. Por que será, né? Porque a pessoa está ali naquele momento presente, curtindo a viagem, curtindo os amigos, a família, um amor, né? Então eu acho que isso tudo gira em torno disso que você falou, da importância do momento presente e do aqui e agora, né? E acho também assim, que quando a Mônica está falando de conteúdo e forma, ela está falando dessa integração, né, Mônica? Da forma como o nosso lado cognitivo, a técnica, o instrumento, o lado racional, né? E o conteúdo, que é a nossa essência, o nosso lado espiritual, a nossa criatividade, né? E o quanto que é importante a gente estar integrado, né? E na psicologia, essa palavra integração, ela tem um poder muito grande, né? Porque essa é a busca, o ser integrado, né? O ser integral, que tá cuidando, vivendo todas as áreas da vida e que não está dividido o racional e o emocional, mas é um só, né? O ser uno, um único ser. E aí entre o que a Juliana está falando, da presença, né? Que é o ser que está completo, está em si. E não tem como a gente achar que nós seremos seres humanos completos se a gente descartar essa área da vida. Nunca seremos se a gente descartar essa área da vida, que é tão fácil da gente deixá-la de lado. Né? É tão fácil a gente deixar por último, a gente colocar todas as nossas obrigações, que é a nossa forma, que a Mônica estava falando, né? As obrigações, as tarefas, enfim, as regras, o que a gente tem que fazer, as responsabilidades, e deixar o nosso conteúdo de lado, esquecer o nosso conteúdo. E aí a gente fica preso na forma, né? Que é a estética, que é a métrica, que é aquilo que é calculado, e esquecemos nosso conteúdo, né? E se deixa de lado. Então, eu entendo que a criatividade e a arte fazem exatamente esse trabalho de nos colocar como ser únicos, não é isso, Mônica? Com certeza, com certeza.
E assim, uma coisa que eu também quero que fique, né, e eu falo muito, é a questão da gente não ter medo de errar, né? A Juliana falou, né? É muito difícil você fazer uma pintura sem que você esteja, né? Então, assim, às vezes tem pessoas, como a gente já falou no início, que tem aquela coisa. Então, fica a dica: não tenha medo de errar, porque você precisa experimentar, você precisa de vivenciar aquilo, de se entregar de corpo e alma naquelas situações, né? N situações da arte, ou como, né, a questão da viagem, porque como a Juliana falou da viagem, pessoas que têm o hobby, que gostam de viajar, tem todo um contexto, né? Você sai da rotina, né? Você, por exemplo, dentro dessa roda da vida da gente, a gente tem que colocar a criatividade num cantinho, né? Tirar algumas horas para desenvolver. Pode começar até, por exemplo, assim, que nem eu agora, estou vivendo uma situação que eu estou tendo que usar o lado esquerdo, que eu sou destra, mas eu estou tendo que usar o lado esquerdo, né? Então, são pequenas coisas na cozinha, né? Procurar experimentar coisas diferentes, sair da sua rotina, né? Mesmo que essas viagens não sejam, talvez, eu não tenho dinheiro, né, para viajar. Então, fica a dica: faça uma viagem mental, faz uma meditação, né? Então, assim, tem N formas. Se a gente der asas para a imaginação, cantar, canta no banheiro, né? Tem muitas formas, né? E é tudo de bom, né? A gente está vivenciando, experimentando essas coisas que às vezes as pessoas falam assim, nossa, parece uma louca. É bom Uhum. parecer louca, Uhum. procurando formiguinha no meio da grama, Uhum. E né? acho que é isso, né, Mônica? Quando você fala assim, né, sobre o medo de errar, tem uma frase de uma artista que eu já citei em algum outro episódio nosso aqui, que é: a arte não combina com medo de errar. Então, não tem Verdade. como a gente desenvolver a nossa criatividade, e esse já é o bloqueio. O medo de errar já é um dos bloqueios, daqueles que a Juliana falou mais cedo, né? Às vezes, por tanto medo de errar, a gente não consegue ser criativo, né? A gente não consegue nem mesmo encontrar um hobby, porque tem medo de errar, tem medo de, né? A gente não consegue nem se divertir, porque tem medo de parecer doido, né? Quantas pessoas eu já atendi, e até em quantos momentos da minha vida eu mesma já fui assim. Não, a gente fica travado ali, né? Não posso me divertir, não posso rir, não posso cantar, não posso falar, tenho que falar baixo, preso nessa forma do racional. O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão achar? Né? Com medo de errar. E aí você nunca vai se abrir para esse lado criativo, para esse lado espontâneo da vida, e nunca vai entrar em contato com a sua essência, porque é aí que mora a nossa essência, né? E o medo de errar, o quanto ele nos distancia de quem nós somos. Porque eu gostei muito dessa fala, Mônica, quando você diz do experimentar. Né? Muita gente não conhece, não sabe qual é o seu hobby. Então, quando um paciente fala isso para mim, eu digo: experimenta. Que bom que você não sabe. Então, vai experimentar. Vai fazer uma aula de culinária, vai assistir vídeo no YouTube, ver se você gosta de cozinhar, vai aprender a tocar um instrumento. Ah, mas e se eu não gostar? Beleza, você está experimentando, né? Até um dia você encontrar o seu, né? E aquilo que você falou também no começo, Mônica, sobre a pessoa querer, né? A pessoa querer. Eu acho que esse também é um objetivo desse episódio. A gente mostrar para as pessoas que isso é importante e colocar na mente das pessoas o desejo por querer isso. Desejo de ir atrás, de buscar, né? Então procura uma atividade artística, procura uma música, ou essas coisas simples que a Mônica falou, né? Cantar no banheiro, pisar na grama, fazer uma meditação. Existem tantos recursos, mas tudo começa com a consciência, né? Com o estar consciente de que isso é importante.
Essa é uma mensagem que a gente quer trazer nesse episódio. Esteja consciente de que sim, isso é muito importante na sua vida. E assim como você tem que cuidar do seu relacionamento, que você tem que cuidar da sua saúde, que você tem que cuidar do seu trabalho, do seu dinheiro, também precisa cuidar dessa área da vida. Mônica, eu trabalhei com treinamento há uns anos atrás, né? E durante o treinamento, tinham dinâmicas que acessava a criança interior, né? E aí você falando isso tudo, então eu fiquei pensando, caramba, por que será que é importante acessar a criança interior às vezes, né? Porque a criança interior, ela não tem vergonha, ela se permite muitas vezes viver, ela se permite experimentar, né? A criança, ela tá sempre aberta a experimentar algo que ela nunca viveu. Já o adulto não, o adulto ele fica totalmente preso, né? Preso no que os outros vão pensar, preso no consciente coletivo, né? E a criança não. Então a gente via muito isso acontecer durante o treinamento, as pessoas, a gente, né, acionando de várias formas diferentes dentro do treinando essa criança interior, e depois a gente via a grande transformação que acontecia com a pessoa, né? Porque ela se permitia. E aí tem várias formas, não cabe a trazer isso agora, né? Mas a gente viu uma transformação que a gente falava, caramba, essa não é aquela pessoa que começou um treinamento há um dia atrás. Essa pessoa agora está se permitindo viver algo que ela nunca viveu antes. E a criança é muito isso, né, Flavinha? Sim, né? Acho que essa nossa essência criativa e espontânea, ela está na infância. E ela começa a se perder ali, né? Quando começam a vir, como a Mônica falou, o professor, a mãe, o pai, né? Os avós começam a tolir isso. Então, com certeza, né? Desbloquear essa criança é um passo importantíssimo, assim, para isso. E até trazendo isso que você falou, eu vivi isso, Mônica, dentro da minha casa na pandemia. O meu filho estava com 2 anos e pouquinho, ele estava fora da escola por conta que as escolas estavam fechadas e ele estava pintando um desenho. E uma pessoa da minha família, claro que eu falo que a gente nunca faz por maldade, né? Soltou uma fala assim para ele: Você tá pintando fora da linha. E ele só tinha o quê? 2 aninhos, né? Então você já imagina o que que aconteceu depois, né? Ele nunca mais quis pintar. A gente falava: Não, não quero pintar. E aí, com o tempo, eu lembro do que aconteceu, né? A gente foi ao tempo conversando com ele e tal. E o tempo inteiro quebrando essa crença, né? Que ele não era capaz, porque eu não sei o que gerou dentro dele, mas eu acredito que gerou algum bloqueio, porque ele não quis mais pintar. Aí com o tempo eu falava, você não precisa pintar perfeito, tá tudo certo. E até hoje, aquela fala de 2 anos e meio atrás, a gente ainda vê consequência na vida dele, sabe? Até ele tá treinando para um teatro da igreja e ele foi no primeiro dia, a pessoa virou para mim e falou assim: Ju, no primeiro dia ele já quase chorou porque não estava conseguindo decorar a fala. E aí eu ainda expliquei isso para ele. Eu falei: você começou hoje, não precisa estar perfeito, tá tudo certo. Então é o que eu sempre digo: a gente tem que tomar muito cuidado, embora, claro, muitas vezes ninguém faça por mal, nenhum familiar faça por mal, nenhum professor faça por mal. A gente tem que tomar muito cuidado aquilo que a gente fala para a criança, porque a criança ela absorve, foi exatamente aquilo que você falou, até numa ligação telefônica, a criança do nosso lado, ela absorve aquilo que a gente está falando. Então, como mãe, né, e como treinadora, eu observo muito isso, o cuidado que a gente tem que ter, né, para que essa criança não seja bloqueada, isso não interfira na vida dela como um todo. E se acontecer, né, tem vários recursos que possam ajudar ela a melhorar, como a arte terapia, né, e psicologia, etc e tal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque eles absorvem tudo. É, é, a criança, quando vocês falam aí, na fala de vocês falando,
o que me veio também é essa questão assim, olha, nós não somos, nós temos, essa criança, ela tem muito tempo para desenvolver, para crescer, e às vezes ela morre, né, sem se conhecer, sabe? Ela morre, ela retorna, eu falo assim, ela retorna para Deus sem se conhecer, entende? Porque essa autoexpressão do ser humano é muito perfeita, né? A nossa audição, o nosso ver, todos os nossos sentidos. E desenvolver isso é maravilhoso. E tudo tem a ver com ser criativo, ter alegria, ter entusiasmo do que você veio fazer aqui. O que você está fazendo aqui, nessa energia toda, nesse planeta todo? O que você veio fazer? Né? É ter entusiasmo, é ser alegre, é ser feliz, é ser você. De que forma for, que intensidade for, porque você precisa de várias intensidades de energia. Você precisa da vela, você precisa do 10 volts, eu não sei bem o volts daquelas da geladeira, mas tem, do pisca-pisca. Então, são vários, e todos dentro da sua importância, do seu significado, da sua consciência, da sua presença, do que eu estou aqui fazendo. Você é único, né? Concorda? Mônica, sim, acho que quando você fala dessa palavra entusiasmo, o que que isso me remete, né? Me remete muito ao aspecto da diversão que essa área da vida fala, né? Porque, assim, também a gente percebe que tem gente que vive no polo da diversão irracional, né? De uma diversão que vai trazer mais prejuízo, mais dano do que realmente diversão, do que elevar, né? Muitas vezes, quando a gente fala de diversão, muita gente pode associar a álcool, a drogas, a sexo, a sair com os amigos, a se divertir de uma forma impulsiva, né? Muita gente pode pensar em carnaval como diversão, não que não seja, né? Mas eu acho que o que a gente também está querendo trazer aqui é de que é mais do que isso, né? É de ter um entusiasmo. Eu queria que você já citou várias vezes a palavra entusiasmo, mas o que que é isso? O que que é estar entusiasmado? É você estar em. Sabe assim, quando você, por exemplo, uma música que te toca, que arrepia, uma sinfonia, por exemplo, eu pelo menos gosto de escutar, né? Então, quando você vai assistir uma orquestra, né? Você vai assistir uma apresentação de uma orquestra. Você tem noção dessa harmonia dos instrumentos, né? Desse equilíbrio. Então, quando eu falo entusiasmo, tem muito a ver com essa questão dessa harmonia. A arte, ela tem essa harmonia, né? Então, o entusiasmo é fonte de criatividade, né? Para mim, assim, entusiasmo é fonte de criatividade, Ou é seja, é fonte eu de estar esforço. buscando. O entusiasmo é fonte de esforço, de dedicação, porque não adianta você ter muito entusiasmo, até demais, que aí você está ultrapassando o limite. E, no caso, você tem que ter essa harmonia. Por isso, forma e conteúdo é quando tem o equilíbrio. E não adianta, você tem que ter dedicação, você tem que ter persistência, porque essa criança precisa crescer, né? Quando ela toma total consciência, não tem talvez nem mais sentido de ela estar aqui entre nós. E talvez quando ela ultrapassa demais o limite, ela também tem que ir embora. Eu não estou brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas Entendo, é assim, que é o nosso propósito nessa vida é que alcançar esse amadurecimento, né? às vezes a gente vê um artista, né, um músico,
tanto potencial, mas ele ultrapassou o limite. Virou uma paixão tão grande que ele esqueceu das outras áreas da vida dele, né? E aí ele ultrapassou. E o ponto, e o entusiasmo, eu acho que é aquele ponto assim de, né? Não, eu posso estar frisando muito o entusiasmo em função da minha conexão também espiritual, né? Mas assim, tudo que é demais vai fazer mal. Não vai ser tão legal. Quando eu estou falando forma e conteúdo, eu estou querendo trazer a arte para essa questão da harmonia, do equilíbrio, da importância, da organização na vida da gente, entendeu? Para mim, a organização foi assim uma coisa que trouxe muita paz, me ajudou muito. Já viu tanto que eu costumo falar que o corpo da gente, se você observar o corpo, né, a harmonia dos órgãos, como funciona, como quando você vai fazer um bordado, se você não tiver, né? Às vezes o avesso, muita gente quando você vai fazer um bordado, o avesso ele não precisa estar perfeito, mas isso é um processo. Você vai querer buscar essa perfeição também. E um dia você vai chegar a essa perfeição. Né? Porque quando você estimula essa criatividade, se você ama o que você faz, você vai chegar a esse ponto de fazer uma grande obra de arte, como somos nós também, né? Que Deus criou, assim, eu penso assim, independente de religião, mas assim, que nós somos muito perfeitos, nós somos seres perfeitos. E somos semelhanças de Deus, né? Então, nós temos tudo para desenvolver isso. Só que, talvez, por a gente, às vezes, se deixar levar pelas emoções, por todas essas coisas, o excesso de entusiasmo, né? A gente sai da roda da vida. Porque se a gente pensar na roda da vida como uma pizza, se você comer a pizza demais também. Brincadeira. Brincadeiras à parte, mas tudo demais faz mal. Ô, Monique, eu acredito que a gente até tenha tocado, não tão objetivamente, nesse assunto, né? Mas como que a gente pode, através de uma atividade criativa, como que você vê isso, através de uma arte terapia, a gente pode ter mais autoconhecimento e nos desenvolvermos mais pessoalmente? Você vê muito isso na sua prática, do seu trabalho? Como eu falei, tem a questão, porque é junto, né? Não tem como, quando você fala da presença, a consciência do seu corpo, né? A consciência, se você vai trabalhar com as mãos, se você vai trabalhar com os pés, se você vai trabalhar com a sua voz, né? Então, tudo está interligado. Não tem como. A questão de estar saudável só vai estimular a criatividade. Só vai estimular a criatividade. Você diz assim como se tivesse eu dar um exemplo assim Assim, por exemplo, a gente está fazendo vou pegar um exemplo assim, estou fazendo um trabalho artístico. Através desse trabalho, eu consigo olhar para ele, me autoconhecer e falar, a Juliana pode melhorar nisso. sim. Eu Fazendo tenho esse um tipo de... exemplo. Eu tenho um exemplo Essas para dar conexões. de uma situação que a Mônica fez na minha casa quando eu morava em Brasília. Eu tinha uma caixinha, eu sempre gosto muito de reutilizar coisas, de reciclar, enfim, né? E aí eu tinha uma caixinha de papelão e eu quis encapar essa caixinha. E eu encapei ela com o tecido de um vestido, que eu gostava muito. E eu gostava tanto desse vestido que eu fui dar um outro sentido para ele. Eu não queria me desfazer, porque eu gostava muito do vestido.
Um belo dia, a Mônica chegou na minha casa, viu a caixinha, olhou, né, parabenizou que estava até bonitinha e falou: Flávia, você é uma pessoa apegada. Porque você utilizou, olha quantas vezes eu reutilizei esse vestido. Ele era longo, eu cortei. Depois de ter cortado, ter usado muito tempo ele cortado, eu ainda fui lá e eu reutilizei o tecido para fazer uma caixa. E o tecido, pelo que a Mônica me explicou na época, não é um material perecível, né? Então, se eu não jogasse fora aquela caixa, ele ia ficar comigo ainda por muitos anos. E aí ela me falou, isso é apego. E desde esse momento, que eu acho que ela nem se lembra disso, eu comecei a trabalhar em mim e ficar atenta para esse aspecto do apego. Estava lá, né, à mostra na minha casa, na minha forma de fazer arte do meu jeito, que eu não sou artista, mas arrisco, né? E estava lá denunciando um aspecto meu, né? E a Mônica já falou muito comigo sobre isso, assim, sobre os elementos da arte, sobre você utilizar madeira, o papel, o tecido, cada um desses elementos, a tinta, né? E ainda tem, olha, tudo isso que eu já aprendi com a Mônica. E ainda tem os tipos da tinta, né? Se a tinta é óleo, se a tinta é acrílica, a tinta que trabalha mais fluidez, ou a tinta que é mais seca, né? A gente falou muito uma vez sobre crochê, né, Mônica? Quanto que o crochê ele vai estimular muito mais o cognitivo e o racional do que o lado da expressão, porque o crochê é matemático. Tudo isso eu aprendi com a Mônica. Então, Então acho eu que está acho respondido, né? É através do dando até o trabalho, meu exemplo. Uhum. através do trabalho manual, da arte terapia, a gente consegue ver até onde a gente pode ir e o que que a gente tem para melhorar, né? O que que faz bem para a gente está tudo certo, mas espera aí, a partir do momento que eu sou tão apegada nisso, será que isso está me fazendo bem? O que será que, qual consequência que isso está gerando na minha vida, esse apego, né? Então a gente pode se olhar a partir daí e falar, nossa, eu tenho que melhorar essa questão do apego. Até a questão da arte, né? Eu na escola eu amava educação artística, né? Eu tirava só 10. Só que talvez agora, a Flávia falando, eu consiga lembrar o quanto eu sempre fui muito perfeccionista. Enquanto não estava perfeito o negócio, eu não conseguia terminar. Né? E o perfeccionismo em excesso, como tudo em excesso é ruim para nossa vida, a gente acaba nos bloqueando, falando, caramba, então eu não vou fazer porque eu não vou fazer perfeito. Né? Então a arte ela proporciona isso, né, Mônica? A gente conseguir se olhar, se ver e falar, caramba, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo outro, né? Deixar de lado padrões que não estão me levando a lugar nenhum, né? Estão somente me bloqueando, né? Rótulos Muito também, legal, né? Flávia, esse teu exemplo. Rótulos. E assim, Rótulos. agora, Flávia, é porque teve uma intimidade, né, de falar que você era pegada, porque como arte terapeuta eu jamais poderia ter falado isso. Mas Eu não foi iria, como arte terapeuta, foi como amiga. Mas, ô, eu Mônica, se você iria não poderia trazer, falar, se eu você não iria poderia falar, trazer, eu iria trazer, né, para que você percebesse, né? Uhum. Se fosse numa oficina, eu iria fazer com que você percebesse isso, Uma questão do mesmo insight, né? que essa percepção demorasse alguns até anos, né? Uhum. Mas aí a gente ia aceitar todos os processos, que uma hora a ficha ia cair, Uhum. agora né? então tá Porque claro para mim o que que a arte terapia faz. Até eu fiquei com vontade de fazer. Na Ah, verdade, gente, é maravilhoso. você não poderia, Mônica, então, dizer diretamente para o seu não, aluno o não, que ele está precisando melhorar, mas você, sabe através por das quê? técnicas da arte terapia, ia mostrar para ele enxergar nele O o que pode ser insight. melhorado. Nossa, que legal, adorei, gente, adorei saber melhor Porque mais sobre assim, essa questão. olha, uma coisa que é muito certa, você só pode mudar a si próprio. Você só pode mudar a si próprio. Eu sou só mediadora. Um arte-terapeuta, ele é só mediador, ele observa, ele percebe, ele vai, de alguma forma, tentar ajudar, sabe? Mas essa escolha, essa decisão é individual. Então, ninguém muda ninguém.
né? Então, só é possível mudar se você quer mudar, se você decidir, se você escolher que quer experimentar, né? Mônica, eu acho que a gente pode aproveitar o que a gente está falando e entrar também na sua história, né? De como que Ah, isso te ajudou na tua vida, como que é essa coisa da criatividade, do espontâneo, né? Como que isso, esse contato com a arte te ajudou na tua vida, nos teus momentos, nos seus próprios desafios? são muitos, né? Muitos, muitos. A começar assim, que eu mesma falo muito, né? Uma das coisas que eu tinha, eu comecei a conversar, comecei a falar com 21 anos de idade. Então, assim, é muita coisa. Mas, assim, eu vou trazer uma coisa, uma questão aqui que eu tive muitas perdas. Mas eu quero trazer, já que você colocou, eu quero trazer, porque talvez tenham muitas pessoas que nesse momento estão nos vendo, nos assistindo, estejam vivendo um momento de perda, de um luto, talvez de um filho, né? E eu tive essa experiência. E o que acontece? Não é fácil, não é fácil. E todos os dias eu me ajoelhava e por ser uma mulher de fé e que foi muito difícil, eu realmente me revoltei assim a princípio com Deus e falava o porquê que meu filho tinha ido primeiro que eu, né? Então eu pedia assim, me permita aceitar, porque eu já conhecia a arte, já conhecia a terapia, né? Então eu falava assim, bloqueou, né? Eu não tenho mais vida e eu não quero isso. Eu quero ter o entusiasmo, eu quero voltar a sorrir, né? Então, assim, e doía, porque eu tinha um outro filho, eu tinha uma família, eu tinha um trabalho, né? Então, eu peguei e falei assim, não, me permita aceitar. E aí eu falei, eu não posso demonstrar isso para o meu outro filho. Então, eu chorava, eu vou chorar dentro do banheiro, porque aí, ó, as lágrimas vão embora. E assim eu fui tentando ressignificar a minha vida. Eu não conseguia dormir. Então, o que eu comecei a fazer? Bordar, porque o meu pensamento era só na reclamação e na falta de compreensão de que a impermanência da vida é a coisa mais certa nesse planeta, né? Onde nós estamos, na matéria. A coisa mais certa é que você vai nascer e que você vai. Então, quando eu estava bordando, eu errava isso de madrugada, né? Eu errava o ponto, aí a agulha pegava-se no meu dedo, né? E aí eu me chamava a atenção daquilo. Eu tinha que refazer várias e várias vezes. E isso é muito, muito. Você te chama, sabe, para a presença, que você tem uma família, que a vida continua, e observando assim também a questão do jardim, né? Quando eu ia para a igreja, e aí observando aquilo, eu comecei a observar as flores, né? A importância desse amor que ela dá, essa generosidade, essa delicadeza que ela, ela tem. E ela me chamou muito para o arranjo floral, né? Para a questão da. E o arranjo floral, ele me trouxe essa vontade de. Eu oferecia, né, aquelas flores e comecei a me despertar,
porque o arranjo floral ele tem todo como todo e qualquer, como eu já comentei, a questão do processo de você vai fazer uma arte, tem as técnicas, tem, né, toda aquela... E isso foi me desenvolvendo e me trouxe muito para essa questão da forma, do conteúdo, onde eu tinha esse de estar presente, de estar no aqui e agora, e onde eu fui desenvolvendo a questão da beleza, da harmonia, do equilíbrio daquelas flores, né, daquele arranjo. Isso tudo me trouxe muita vida, né? Então, assim, é muito gratificante como a gente aprende com as flores, com a natureza, até do colher essas flores, a escolha dessas flores, que são várias etapas, são os processos, né, no arranjo floral. Então, primeiro a questão da escolha, de que tipo de flor você vai escolher, se você vai escolher uma flor mais tropical ou mais delicada. Quando você vai montar o arranjo, você tem, por exemplo, se você encontra uma folhagem que está um pouco mais murcha, que você olhou e ela está um pouco mais murcha, você tem que descartar, né? Então, é o processo. Você não vai colocar naquele arranjo aquela folha que já está, aquela rosa que já está com a películazinha toda desgastada. Então, é um processo natural da impermanência, né? Então, e você só consegue perceber isso quando você está de corpo e alma naquilo ali, entende? Mas tudo são processos de observação, de estar focado, e aí você vai tendo os insights, onde eu fui realmente reconstruindo, ressignificando e tendo vontade realmente de ser generosa, de ser gentil, de ser mais alegre, né? Mesmo com todo o processo de luto que eu estava vivendo. Não que eu não tenha vivido ele, não que eu não tenha vivido, mas eu aprendi muito com o arranjo floral. Ele não entrou na minha vida à toa, né? Ele não entrou na minha vida à toa. E foi muito importante, Acho muito que isso que mesmo. você está me falando aqui agora, né, Mônica, sobre a disponibilidade para aprender, estar aberto para aprender. E quando a gente tem essa disponibilidade, que sim é a disponibilidade da criança, a criança quer aprender, a criança pode não querer ir para a escola, mas ela quer aprender, ela tem a curiosidade do mundo, né? Então, se a gente resgata Curiosidade. essa curiosidade infantil, Outra palavrinha-chave, né? uhum, você vai se disponibilizando para aprender e aí você vai aprender com tudo. Você vai aprender com as flores, você vai aprender com as formigas, você vai aprender com um filme que passou na televisão, você vai aprender com uma música, porque você está aberto ao aprendizado. Acho que não é à toa que a Bíblia diz, né, que Jesus falou que para entrar no reino dos céus é preciso ser como criança. Então, para a gente alcançar esse estado de plenitude, de felicidade, de vida, como você falou, né? Ali, ao fazer o arranjo floral, aquilo foi te trazendo vida novamente, né? Mas para isso é preciso você ser curioso, você está aberto. E esse episódio, ele é isso, né? Ele é esse convite para que a gente resgate essa criatividade, essa espontaneidade na nossa vida, esse olhar de criança, né? Para que a nossa vida como um todo ela flua, né? Ela ande, ela caminhe. Às vezes a roda da vida está travada. Por que está travada? Né? Eu não sei. Às vezes ela está travada num processo de luto que você não digeriu, que você não viveu, né? E aí você vai e pode viver esse luto como a Mônica viveu de uma forma criativa, né? Tá em luto, tá doendo, mas eu tô criando algo em cima dessa dor, né? E transformando essa dor em algo melhor, em algo positivo. Isso lembra muito a história da minha mãe. A minha mãe é goiana e quando veio para Belém, onde a gente mora atualmente,
é um processo de luto. Deixar a sua família, deixar a sua cidade, seu lugar de origem. A Juliana viveu isso também quando foi para Brasília, né? E a forma que a minha mãe, dona de casa, encontrou de lidar com esse processo de luto foi aprender uma coisa nova, que foi a pintura. Foi aprender pintura, pintar em tecido, e ali ela foi redescobrindo o prazer de estar numa cidade nova, de estar conhecendo pessoas novas. Então, eu acho que isso passa pela nossa vida, né? E a gente tem que ter essa, como eu falei, né? Essa disponibilidade para aprender e aproveitar as oportunidades. Né? Aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente pensa, para resolver um problema eu preciso de dinheiro. Né? Eu não vou conseguir resolver o problema da minha empresa ou o problema da minha família se eu não tiver dinheiro. Às vezes você precisa parar tudo que você está fazendo, né? Respirar, se reconectar com você, encontrar uma outra forma de pensar, de viver a vida e tudo, né? As outras coisas vos serão acrescentadas, né? As outras coisas, elas começam a fluir na nossa vida como um todo, né? Então, assim, Mônica, queria muito te agradecer por você ter dedicado o seu tempo, né? Por ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente sobre tudo isso. Essa é uma conversa que dá muito pano para manga. A gente poderia passar horas aqui conversando e trocando histórias né, e dialogando sobre tudo isso. E aí eu vou convidar quem está nos assistindo, deixa nos comentários a sua história também, pode deixar a sua história de criatividade, como que a arte te ajudou. Eu, particularmente, me curo muito, me trabalho muito desenhando mandalas, pintando mandalas. Nossa, como isso restabelece, né, o meu equilíbrio emocional quando eu não estou bem. E sempre indico para os meus pacientes. Então, assim, muito obrigada, Mônica, tá? Pela tua presença, pela tua participação aqui. A gente está chegando no final desse episódio. Juliana, você gostaria de falar mais alguma coisa? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Mônica. Eu senti nesse nosso papo de hoje muita leveza, muita paz. É isso que eu estou sentindo, né? E eu acho que é consequência de estar ao lado de uma pessoa, né, que trabalha com isso e saber a importância da gente estar no momento presente. E isso fez, talvez, com que me trouxesse essa leveza que eu estou sentindo agora, né? Quando a gente está conversando com alguém leve, que nem a Mônica, a gente acaba se sentindo que nem a pessoa, né? Então, assim, sou muito grata, tenho muito a agradecer a Mônica pela conversa, de todos os aprendizados que ela trouxe para nós, né, Flávia? Que eu falo que as maiores beneficiadas inicialmente com o nosso podcast somos eu e a Flávia, que amamos aprender, né, Flávia? E nos autoconhecer e, e os nossos ouvintes também, né? Agradecer no lugar deles, esse papo delicioso com a Mônica. A Mônica vai deixar pra gente, a gente vai colocar na descrição do nosso vídeo o contato dela, para quem tiver interesse em fazer arte terapia, né, Mônica? Pode procurar ela, a gente vai deixar o contato dela no final do nosso vídeo. E aproveitando, falar um pouquinho sobre a nossa mentoria. Quem tiver interesse em fazer a mentoria da Roda do Equilíbrio da Vida comigo e com a Flavinha, ainda a gente está aberta, né, as inscrições. Só nos procurar através do direct do Instagram ou aqui mesmo no YouTube, deixando nos comentários o interesse, que a gente vai entrar em contato. E é isso. Quer falar alguma coisinha, Mônica? Vou brindar esse momento e agradecer, viu, pela oportunidade também de estar conectado com vocês. E como você disse, Juliana, sempre é momento da gente estar, quando se conecta, é uma forma de você estar também aprendendo, ressignificando, porque sempre tem pontinhos que a gente tem que estar sempre trabalhando, né? Isso é dedicar, né? O processo é intenso. Desde que tenha vida, tem que estar criando. É isso, Né? Criança gente. não perde um momento. Gratidão. Obrigada, Gratidão. Mônica. Obrigada, Juliana.